Bom dia, meu povo! Espero que estejam bem. Hoje, quarta-feira, dia 15 de outubro, e vamos com o nosso tarô do dia. Bom, dia 15, qual a energia que esse dia emana, né? 15 é a redução aí, trazendo o número 6. E o número 6 é o número aí do serviço, é o número do amor incondicional. Porém, hoje tem atenção a desafios como possessividade, como ciúmes, tá? Procure ver o que você faz sempre para os outros, mas não faz para você. Se você tem mania de se doar muito para as pessoas, tá? Então isso é extremamente importante. Quem se doa demais, quem serve demais, às vezes vai cair na seara da subserviência, tá? Então, ficar submisso às situações ou sempre aos outros. Avalie como andam essas questões para você e como é que você lida com isso, né? Avalie também questões de perdão, se você precisa perdoar alguém ou ser perdoado. Avalie as suas questões de confiança na vida, como anda você confiando no divino. Avalie questões de ser explosivo e impaciente. Muitas vezes quem se doa demais fica tão sobrecarregado que depois não se percebe em alguns momentos da vida com muita impaciência, tá? E explosividade significa que você não está sendo nutrido. Então avalie como estão essas questões, tá bom? Vamos lá, primeira situação. Figura masculina. Resolução. Caminhos abertos. Espera aí. É isso aqui? Ok. Tem uma comunicação que está chegando e que vai fazer com que alguém tenha uma vitória, tá? Essa comunicação pode ser uma causa na justiça, que alguém pode receber hoje a notícia de que ganhou, mas alguém tem uma vitória e alguém vai ficar extremamente satisfeito, tá? Se você é uma figura feminina, pode ser uma comunicação que chega de uma pessoa, uma notícia que chega de uma pessoa, ou que vai proporcionar mudanças na vida, né? Pode ser um convite de um certo alguém, pode também. Isso vai deixar o coração de vocês bem satisfeitos, tá? Mas a gente vai clarificar daqui a pouco. Vamos lá, segunda situação. Tem uma figura feminina passando por um processo de transformação e libertação. Atenção com o que eu vou falar aqui. Isso tem a ver com a situação 1 de ontem, tá? Tem um casal aqui, e nesse casal tinha uma figura feminina ontem um pouco angustiada com algumas questões pessoais. Não é sobre o casamento em si, mas sobre questões que poderiam envolver trabalho e finanças. Esse alguém, simplesmente, a figura feminina deste casal, cortou com a situação, se libertou de algo, e assim, isso vai ser muito bom para esse casal, para ganhos, inclusive financeiros. É como se você tivesse tomado uma decisão acertada, tá? Isso, e agora você pode ir rumo às suas conquistas, porque é como se a sua cabeça estivesse melhor, você fosse realmente se transformar. Isso vai ser bom para o auxílio do casal, né? Como se alguém pudesse ficar com mais tempo para cuidar mais das coisas. Isso, a decisão foi boa, tá? Aqui? Ok. Alguém se sabotando e com angústias. Com relação à finalização, mas aqui mostra um padrão mais infantil, no sentido de, poxa, eu queria porque queria isso, mas isso aqui se encerrou. Mas esse alguém vai precisar passar por esse processo de transformação. Você pode estar querendo se sabotar. Pode ser em relação a uma questão kármica. É algo que foi negativo para você, mas enfim, se você estava em baixa, você vai melhorar. É alguém que sugava a tua energia, tá? Vamos lá. Clarificação da primeira situação, onde eu falei que uma figura masculina resolve alguma coisa ou recebe uma notícia, um convite, algo está chegando. Pode ser em relação a viagens, também pode, tá? Gente, é o seguinte, e
Raidô vai falar sobre realmente viagens, deslocamentos, algo que avança. É como o arcano do carro. Tem alguma coisa que chega hoje, uma notícia, uma comunicação sobre algo que está chegando ou de fato uma mudança que vai trazer uma vitória, tá? Vamos ver o que é isso? Ok. Uma bênção que vai chegar do divino, é a espiritualidade auxiliando essa questão. Tem um as de ouros aqui, ou seja, eu tenho uma estrela e um as de ouro. Sabe o que é isso? É bênção se materializando mesmo. Tem um novo início, tem a mão de Deus aqui tocando nessa situação. Isso pode ter a ver com ou essa pessoa aqui com muito poder pessoal, fertilidade e criatividade no campo. Então, ou alguém está aqui, essa figura masculina está aqui nessa integração com o feminino da imperatriz, né? E trazendo fertilidade, prosperidade, criatividade. Ou você é uma figura feminina e a figura masculina com que vocês estão lidando, ou o masculino de vocês, né? Recebem um impulso de algo que chega hoje, ok? Um domínio, com muito domínio, algo que vocês vão chegar a agir, é algo que mexe com o masculino, então a gente vai falar de domínio, de ação, de criação, tá? Olha só, é uma roda da fortuna que gira e pode chegar a algo imprevisível, porque a roda da fortuna fala de imprevisibilidade, né? Encerrando assim um período de dificuldades. Muito bom. Vocês foram resilientes em alguma situação aqui. Aguardaram muito, talvez, por esse momento, essa notícia. Foram cuidar da própria natureza. Esperaram a natureza das coisas também acontecerem. Ok. Ok. E agora vão ter plenitude aqui, ó. Algo se completa para vocês. É uma fortuna que chega. Isso pode ser em relação a finanças ou uma bênção muito maravilhosa do divino. Tá bom? Vamos lá de segunda situação. Primeira situação maravilhosa. Me contem aqui. A segunda situação é sobre alguém aí que poderia estar passando por um período bem difícil, cortou com o que não servia, se livrou de algo, mas fortalece aí algo para um casal. Inclusive, pode ter conquistas financeiras com uma decisão que foi tomada. Opa! Opa, e um Joe fala aqui de bênçãos, de alegria. Agora será um período de alegria após uma decisão que você tomou. Você vai ficar muito mais alegre, muito mais leve. E aí vem uma conquista para você e a sua pessoa aí amada, tá? Vocês vão viver aí um período muito mais leve após algo que eu falei sobre algo, sobre decisões, ou não lembro se foi decisões, mais ou menos, mas eu falei sobre algo ontem, na tiragem de ontem, na situação 1. Então, quem se encaixou na situação 1, se encaixa na situação 2 hoje, tá? Opa! É isso mesmo. Você já ia fazendo errado aqui. Um pouquinho dessa situação. Ok, aí vocês agora vão tomar as rédeas da própria vida. Vocês agora vão ficar muito bem a ponto de, inclusive, ajudar outras pessoas. Você pode ser uma pessoa extremamente generosa, bondosa. E tem uma mudança. Você tomou um impulso para mudar alguma coisa, tá? Isso aqui foi você que subiu no seu cavalo e tomou um impulso. Isso aqui pode ser em relação à vida profissional, né? Tem uma questão aqui que pode envolver o casal e a carreira, enfim. E agora o sol vai brilhar, ó. Você vai ver, você vai ter mais tempo para ter prosperidade, você vai ter mais tempo para cuidar de tudo. Enfim, muito bom. E agora você tem infinitas possibilidades. Eu posso estar falando aqui de 7 copas de ilusões? Posso. Mas não é o caso. Eu quero falar aqui de possibilidades. Você agora pode estar até indeciso ou indecisa com relação ao que fazer. Eu sinto que é uma figura feminina dentro disso. Mas você vai dar conta do recado, tá? Você vai descobrir uma nova maneira aí de ser, de viver, de trabalhar. Em relação com a parceria de vocês,
Você, tá vendo? É mulher. Você é a mulher dentro desse relacionamento aqui. Vocês vão fazer novas alianças. Vocês vão ter felicidade, ó. Como se vocês fossem fazer algo aí, fossem ficar muito mais felizes. Tá? Tem a ver com trabalho, ok? Ocupação. Deixa uma cartinha pra vocês, pra tirar outra situação. Agora você vai botar energia naquilo que você quer realizar. Parabéns. Tomou uma decisão, que é a decisão de ser feliz, é assim que tem que ser. E a última situação, onde eu falei que tinha uma sabotagem, pode envolver um padrão de infantilidade com relação a alguém que sugava sua energia, ou esse alguém imaturo demais. Olha, a gente está lidando aqui com weird. E quando a gente fala disso aqui, a gente pode estar falando de algo que você não está conseguindo enxergar nessa terceira situação. Ou é algo que vocês não estão conseguindo enxergar, ou é algo que a espiritualidade está dizendo, olha, você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quiser. E eu trago aqui angústias, autossabotagens, eu trago alguém que foi sabotado numa situação aqui, uma situação que já finalizou, uma roda kármica do destino girando, mas se você escolher permanecer nessa situação, você já sabe que essa situação não lhe trará boas coisas, tá? Aqui tá pedindo para você seguir a vida, a espiritualidade pedindo isso, avisando, mostrando por meio de inúmeras situações. Mas aqui, ó, é como se a vida lhe desse sempre uma nova oportunidade, mas você escolhe ficar olhando para essa situação que envolve essa pessoa. Presta atenção. Agora é o momento de cortar com coragem, com determinação, de ir pra vida. Aqui, ó, isso você pode estar passando por provações com relação a essa pessoa, pode ter um antigo relacionamento, alguma coisa assim. Mas aqui você já tem os recursos para transmutar. Me parece que você fez um contrato de alma com essa pessoa. Desfaça. Tem uma ferramenta chamada fragmentos de alma, divórcios energéticos. Faça isso enquanto é tempo. Porque senão a sua vida vai ficar parada e não anda. Tem uma roda kármica do destino aqui. E não é porque, é uma situação kármica, eu tenho que ficar nessa situação. Não, Deus não quer o sofrimento. Deus quer plenitude, fluidez, o todo quer que você seja feliz. Entenda isso, independente de você ter feito o contrato de alma com essa pessoa ou não. Chega, aqui a espiritualidade está dizendo, chega, acorde, vá focar no seu lado espiritual, seja o mestre de si mesmo, porque o Papo Hierofante fala disso, de você ser o seu mestre, de você ser o seu guia, e saia de uma situação de tristeza, de ficar o tempo inteiro voltando para questões do passado. Isso sobrecarrega você, sua vida não prospera, sua vida não anda. Então, wake up, acorda. Gente, tem um novo dia para nascer aqui. Um novo dia. Mas vocês precisam querer enxergar esse novo dia. Esse pôr do sol. Encerra um ciclo para vir outro. Tá? Você precisa fazer uma análise muito grande sobre, inclusive, o que era o amor. O que é isso para você? O que isso representa? É apego? É birra de criança? É um padrão imaturo, talvez infantil, de fantasiar as coisas. Tá? Isso aqui já está extremamente... Você já está extremamente desgastado com isso aqui. E você está tendo o apoio espiritual para sair de uma situação. Eu tenho um caixão aqui, é para enterrar. E para transformar a sua vida. Agora, quando... Olha aqui, essa é uma runa não entalhada, né? Essa é uma runa não... Quando o Weird sai, é muito de, olha, pode ter um karma aqui envolvido, mas você tem um livre-arbítrio para agir. Você quer se transformar ou quer continuar nesse padrão? Porque tem padrões de autossabotagem seríssimos nessa situação. Espiritualidade perguntando aqui o que essa pessoa não quer enxergar, tá? Bom, aqui... Espera aí que eu vou falar para vocês. Pode ser uma questão de expectativas demais com relação a algo. É uma situação que envolve preocupações, família, tá? Ou você precisa também um pouco de avaliar o padrão familiar. É algo que você precisa trabalhar, lapidar bastante, tá? Você pode estar recebendo uma mensagem que lhe deixe
tem um destino aqui que é desconhecido. Você não sabe onde vai dar, mas você precisa seguir em frente. Tá bom? Vamos lá. A gente traz aqui Libra. A gente traz aqui Leão. A gente traz Gêmeos. Câncer. Capricórnio. Áries. Tem mais um? Eita. Sagitário. Pronto. Libra, Leão, Gêmeos, Câncer, Capricórnio, Áries e Sagitário. Uma ótima quarta para vocês. Beijo grande.